Consta dos autos em um documento que foi entregue pelo senhor no seu acordo de colaboração, senhor Barusco, está no evento 2, anexo 99, manuscritos que detalham as propinas recebidas por Mário Góes nessas contas no exterior. E a referência, além da conta Maranelli, a conta RHEA comercial. O senhor confirma que esses documentos se referem a contas em que o senhor recebia o pagamento de propinas? Essa RHEA, ou REA, é uma conta de uma empresa offshore da qual eu era o favorecido. Exato. Era nessa A Maranelli e a FAD eram do Mário Góes. A REA, e tem mais uma outra também no Banco Safra, que eu não sei exatamente qual delas, mas está nos autos, nos documentos, que eram a minha. Que eram o quê, senhor Barusco? Cortou a gravação? A REA era da minha propriedade. A Maranelli e a FAD, propriedade do Mário Góes. Certo. Consta também dos autos, senhor Barusco, documentos apreendidos com o Mário Góes, com referência aos termos Oscar e Charles, que o senhor relatou já em depoimentos anteriores, que seriam aviões adquiridos juntamente com o Mário Góes para abatimento dos valores a que o senhor tinha direito das propinas referentes a esses contratos da Petrobras. O senhor se recorda disso? Correto, exatamente isso. De forma objetiva, senhor Barusco, como que era feita a distribuição da propina paga pelas empresas do cartel no âmbito da diretoria de serviços? Para a diretoria de serviço, desses contratos que eu coloquei na planilha, quem recebia era eu, tá? Então, tinha algumas empresas que pagavam no exterior, né? Então eu fornecia para os operadores da empresa que iria pagar, fornecia a conta ou uma conta offshore da minha propriedade. Alguns casos, né, tinha recebimento aqui no Brasil, né, em espécie, em dinheiro vivo, né, e quem recebia nesse caso era o seu Mário Góes, e ele repassava para mim depois. O senhor fazia depois o repasse para outras pessoas desses valores no exterior, senhor Barusco? Pouco do... cortou a pelo sistema. Opa, estamos ouvindo. O senhor ouviu a pergunta? Pois eu não ouvi a pergunta. Pode repetir a pergunta, então? O senhor fazia repasse, depois que o senhor recebia esses valores do senhor Mário Góes, o senhor fazia repasses a outras pessoas? Que eu me lembro, eu fazia repasses ao diretor Renato Duque. Porque eu recebia em meu nome e nome dele. Então eu tinha acertos com o doutor Renato Duque de tempos em tempos, de cada 3, 4 meses, né? E eu costumava dar uma quantia, assim, por semana, ou cada 15 dias eu dava uma quantia em dinheiro. O senhor pode repetir essa última parte da resposta que cortou aqui? O senhor falava que repassava para o Renato Duque. Está me ouvindo ou não? Que tinha dinheiro vivo. Estou escutando, sim. Sim, pode repetir a resposta que cortou aqui o áudio para nós? Pois não. Dessa parte que eu recebi vivo, tá? Uma parte eu também repassava para o Renato Duque. Certo. Obrigado, senhor Barusco. Nada mais, excelência. O auxílio de acusação? Sim. Os defensores... Tem algum defensor em Rio de Janeiro que tenha perguntas? Defensores presentes por tipo de pergunta? Sim, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, senhor Barusco. Boa tarde, doutor. Senhor Barusco, o senhor respondendo aqui a perguntas do Ministério Público, o senhor fez referência a algumas reuniões para tratar de vantagens indevidas. O senhor também fez referência a alguns recebimentos de valores decorrentes de vantagem indevida.
Eu pergunto ao senhor, algum desses atos ocorreu em Curitiba? Não, doutor, nenhum, que eu me lembro, nenhum. Certo. O senhor, no início do depoimento, o senhor confirmou depoimentos prestados anteriormente a este juízo. Em um dos depoimentos, mais precisamente naquele prestado na ação penal 50.46.512, o senhor respondendo aqui a uma pergunta do meritíssimo juiz, o senhor afirmou: eu comecei a receber em 97 e 98 e desde então eu fui acumulando. O senhor confirma esta afirmação do depoimento anterior? Sim. Certo. Então, o senhor disse aqui que começou a receber essas vantagens devidas em 97, correto? Anos de alguma imprecisão, 96, 98, por aí, foi mais ou menos nesse período. Certo. O senhor também fez referência aqui hoje no depoimento a uma planilha que o senhor elaborou durante o período em que o senhor estava negociando uma delação premiada com o Ministério Público, correto? Não. Eu fiz a planilha, né, durante a fase de depoimentos. Eu já tinha assinado o acordo. Certo. Então o senhor já tinha feito o acordo com o Ministério Público e aí, quando o senhor começou a prestar os depoimentos, o senhor elaborou esta planilha, correto? Correto. Eu pergunto ao senhor, se o senhor começou a receber vantagens indevidas em 97 ou 96, por que é que a sua planilha começa no ano de 2003? Porque é o seguinte, eu vou explicar para o senhor como é que eu fiz essa planilha. Quando eu saí da Petrobras, eu terminei um período de 8 anos como gerente executivo na área de engenharia, tá? E então, ao sair, eu pedi para fazer uma gravação, pedi oficialmente para a área de informática e tal, e eles fizeram um backup, né? Porque eu tinha muitos documentos, assim, eu assinava muito documento, de todo tipo, de toda a natureza, né? Então eu pedi para fazer cópia de todos os meus atos de... E eu tinha essa cópia. E esses atos de gestão começavam em 2003, né, quando eu assumi a engenharia. Então eu baseei a planilha de 2003 até 2011, né, que foi quando eu saí. Tá? No período anterior a 2003, tá? Esses assuntos foram tratados basicamente num outro acordo que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, tá? Que eram relativos àquela empresa holandesa SBM, né? Então, essa parte anterior a 2003 foi objeto desse outro acordo, desse outro processo no Rio de Janeiro. Certo, mas, quer dizer, então, na realidade... esse recebimento de vantagens devidas pelo senhor começa antes de 2003. Começa, então, essa planilha não reflete todo o período em que o senhor recebeu vantagens devidas. Óbvio. Perfeito. Sr. Barusco, esta ação penal específica trata de supostas reformas realizadas em um sítio situado no município de Atibaia, interior de São Paulo. O senhor conhece alguma coisa relativa a essas supostas reformas? Tudo que eu sei é pela mídia. Certo. O senhor, em algum momento, presenciou tratativas relativas a essa suposta reforma vinculadas a contratos firmados pela Petrobras? Não. Nada? Não. Tá certo. Eu agradeço ao senhor e eram essas as perguntas. Senhores. Outros defensores têm indagações? A defesa de Fernando Bittar não faz indagações em razão do protesto feito. Obrigado.
Outros defensores? Dois breves esclarecimentos do juízo, Sr. Barusco. Sr. Barusco, acho que o senhor respondeu isso nos depoimentos anteriores, mas apenas para recordar, nesses pagamentos de vantagem indevida em contratos da Petrobras, havia uma parte também direcionada a agremiações políticas? Sim, benefício, ao PT. Como se dava essa divisão entre, vamos dizer, os executivos da Petrobras e a agremiação política? Bom, aí eu vou repetir, tentar ser sucinto. Bom, se os contratos fossem da área a área de serviço, ela prestava serviços, obviamente, para as outras áreas da Petrobras, como o abastecimento, a produção, o gás e energia e outros, né, a Transpetro, algumas vezes. Então, quando esse contrato ou essa obra, né, esse serviço pertencia à área do abastecimento, tá, a divisão era o seguinte: o normal, o padrão era 2%, tá? Então ia 1% para a área do abastecimento, 1%, ou seja, metade para a área do abastecimento, metade para a área de serviço. A parte da área de serviço, ou seja, esse 1%, que era normalmente 1%, era dividido na metade. Metade, 0,5%, ia para o partido, a agremiação política, o PT, e a outra metade ficava para o que a gente chamava casa, que normalmente, usualmente, era o diretor Duque e eu, né? Quando o contrato, regra geral, fosse de uma outra área, né, esses 2% eram integralmente divididos, né, dentro da área de serviço, ou seja, ia 1% para a agremiação política, no caso o PT, e 1% para a casa, que usualmente era eu, o doutor Renato Duque. Esse era o padrão, né? Variava bastante no percentual, às vezes era um percentual também diferente entre as partes, mas esse era o padrão. Quem era o agente político do Partido dos Trabalhadores com o qual o senhor teve contato na época e que se envolvia nesse assunto de arrecadação desses valores? Como também já falei em outros depoimentos, eu normalmente não me envolvia com a área política nem com representante de partido. Mas quando o senhor João Vacari virou o tesoureiro do partido, né, por intermédio até do próprio, ou por iniciativa do próprio diretor Renato Duque, comecei gradativamente a participar de reuniões com o Vacari. Então, assim, que já mais no final, 2010, 2011, né, eu não lembro quando ele virou tesoureiro do partido, mas nessa época eu já também tratava com o senhor João Vacari. Só um detalhe, eu nunca tive reunião sozinho com o senhor Vacari, sempre acompanhado do doutor Renato Duque. A propósito das perguntas feitas pela defesa ao senhor, alguém orientou o senhor a ocultar a participação em crimes anteriores a 2003? Alguém orientou o senhor a ocultar crimes anteriores a 2003 do Ministério Público? Não, o que houve, Letícia, é que como eu tinha uma ação penal já correndo, aliás, uma ação penal mesmo, correndo, no Ministério, aqui na Justiça do Rio de Janeiro, né, quando foi fazer o meu acordo, eu tive que fazer 2 acordos. Eu fiz um acordo com o Ministério Público Federal aí de Curitiba, com a Força Tarefa, e foi homologado pelo senhor. E tive um outro acordo que eu fiz também com o Ministério Público Federal, documento de todos, tá, que foi homologado pelo juiz de uma outra vara federal aqui do Rio de Janeiro. Então, inclusive a devolução do dinheiro foi bipartida, né, os depoimentos feitos lá e aqui, os assuntos foram divididos e as penas também foram divididas. O senhor ocultou algum fato relativo anterior a 2003? Nesse acordo que o senhor fez no Rio de Janeiro? Não, eu não ocultei fato nenhum. Inclusive no acordo do Paraná, tem um dos meus depoimentos,
que fala sobre a SBM, entendeu? Só que não foi aprofundado, foi aprofundado no Rio de Janeiro, né? Mas é basicamente assim. E é diferente, os contratos são diferentes, são de longo prazo, não tinha registro de planilha e tal, mas foram todos mencionados detalhadamente no processo do Rio de Janeiro. Nesse contrato da SBM tinha também componente político, de direcionamento para agremiação política? Teve um único fato, que foi um pedido, né? Até aquele momento não tinha havido nada político, mas acho que foi em 2010 o diretor Duque pediu para o representante da SBM $300 mil para a campanha política. Esse foi o único fato que eu me lembro que envolvia a área política e foi totalmente, vamos dizer, detalhado para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Isso em 2010, mas anterior a 2003? Não, isso era uma, vamos dizer assim, uma iniciativa minha. Não tinha nada com área política. Só esclarecimentos do juiz, pode interromper a gravação.